Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Azevedo. A gente continua aqui o nosso bate-papo com o presidente da FENATEST, o senhor Armando Henrique. Presidente, quantos anos já na labuta na área de segurança? Eu estou há 43 anos como técnico em segurança do trabalho. Comecei em 73 e estou até hoje teimoso e mais otimista. Aliás, diga-se de passagem que meus amigos mais próximos sempre me fazem essa abordagem dizendo que eu sou otimista demais. Realmente sou, porque eu felizmente, me dediquei muito à minha profissão, dediquei muito à minha capacitação, à minha qualificação. Até hoje me dedico bastante. E hoje, nessa vida social, sindical, é um outro perfil em relação à minha vida técnica dentro das empresas, mas, de qualquer forma, tudo que eu aprendi no dia a dia como técnico em segurança, na prática, hoje eu procuro exercitar dentro das instituições que eu represento. Mas são 43 anos. Legal, né, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta com mais um vídeo para você. Por quê? Com a segurança do trabalho não se brinca. 1, 2, 3, gravando. Você viu que a gente está conversando aqui com o presidente da FENATEST, o senhor Armando Henrique, e ele, no último bloco, ele falou que já são 43 anos militando na área de segurança do trabalho e sempre, ano após ano, vem uma novidade que a gente tem que enfrentar. Presidente, agora vem duas novidades por aí, né? Que é a terceirização. Os técnicos de segurança estão muito afoitos, né, com isso, né? Não vai ter lugar mais para trabalhar, né? A terceirização vai dar uma precariedade no nosso trabalho. Vem também a reforma trabalhista, né? Mas vamos focar aqui agora nesse tema, né? Terceirização. Hoje, presidente, a maioria dos acidentes do trabalho são com empregados terceirizados, né? E como nós trabalhamos na área de segurança do trabalho, se piorar, vai ficar demais, né? Porque é 80% já, né? Já é um índice muito alto de acidente do trabalho na terceirização, né? Isso. Azevedo, nós estamos vivendo hoje uma contradição gigantesca, jamais vista nas relações de trabalho. Por quê? Porque, de repente, o governo decide implantar uma reforma trabalhista dentro de uma das piores crises de emprego no Brasil. Ou seja, se nós estamos numa das piores crises de emprego no Brasil, significa que os trabalhadores e as suas representações estão fragilizadas. Isso, para mim, tem um nome, no sentido figurativo, que é chutar cachorro morto. Ou seja, aproveitando a situação, porque os trabalhadores desempregados e os que estão empregados com receio de perder o emprego e ser mais um desempregado, acaba tendo o seu poder de mobilização, de defesa comprometido. Então, não dá para entender por que fazer uma reforma trabalhista numa situação como a de hoje. E aí vem o governo trazendo dentro desse pacote aí a chamada reforma trabalhista com a chamada terceirização generalizada. E a gente sabe que já há muito tempo existe realmente uma quantidade razoável de trabalhadores, que são 12 milhões hoje, de trabalhadores já terceirizados, que necessita realmente ter a sua formalização. Mas não justifica com essa atitude, também balizar ou nivelar por baixo, porque a gente sabe que o trabalhador da atividade fim, ele sempre ser tratado de forma diferenciada com relação ao terceiro. Eu até costumo perguntar para os empresários se eles seriam capazes de terceirizar a sua tesouraria, o seu caixa que mexe com o seu dinheiro. Raramente você vai ter, com exceção de banco, né, que eu acho que o banco já tem alguma situação nesse sentido, mas as empresas geralmente terceirizam aquilo que que ela acha que é pouco importante. E, consequentemente, o trabalhador terceirizado é tratado também de forma diferenciada. Isso é histórico e, como você disse, hoje já está mais do que provado de que a cada 10 acidentes graves que acontecem nas empresas, 8 acidentes envolvem vítimas
trabalhadores terceirizados, e com essa terceirização generalizada, se ampliar como está previsto, nós vamos ter um prejuízo muito grande para a saúde e segurança do trabalho. Presidente, focando aqui no nosso dia a dia, com esse índice de acidente do trabalho, e como fica o técnico de segurança? Então, o nosso trabalho não está sendo bem feito? Na verdade, nós temos que entender que o nosso sistema ele tem que sofrer uma mudança de paradigma. Por quê? Porque quando criou-se a NR4, as NRs, ou a legislação prevencionista nos anos 70, naquela ocasião o Brasil era o pior país do mundo em acidente de doença do trabalho. E assim sendo, o governo tinha que começar por algum lugar. E a escolha naquele momento foi as médias e grandes empresas. Por isso que a NR4 estabeleceu que as empresas, a rigor, acima de 100 trabalhadores, passam a ter um técnico de segurança e vai aumentando de acordo com o tamanho da empresa. Só que, de lá para cá, o nosso sistema de relações de trabalho mudou muito. Hoje, nós temos aí contabilizado que de cada 100 empresas, 98 tem menos de 100 trabalhadores. Significa que 2% só das empresas precisa ter um especialista? É injusto, esse sistema é injusto. Não dá para convencer. Então, tem que ter um modelo, um sistema que possa atender todas as empresas e todos os trabalhadores de forma igualitária, ou seja, que nós chamamos de universalização das ações prevencionistas. E, para isso, tem que se construir um novo modelo. E diga-se de passagem que esse modelo, na verdade, já foi construído, pelo menos o princípio, que é a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, que foi instituída através de um decreto em 2011, e esse decreto ele teve um desdobramento, o decreto 7.602, de 7 de novembro de 2011. Esse decreto ele teve um desdobramento através do PLANSAT, que é o Plano Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho. Esse PLANSAT também se desdobrou em 8 objetivos, e que a gente nós estamos convencidos, que eu ajudei a construir essa política e esse PLANSAT, nós estamos convencidos que, se aplicar esses 8 objetivos, nós teríamos uma revolução na segurança e saúde do trabalho no Brasil. Ou seja, as ações de segurança chegariam em todos os postos de trabalho e, certamente, nós criaríamos milhares de empregos e frente de trabalho para técnicos de segurança. Essa tem que ser a nossa visão, e aquela questão de vínculo empregatício para médias e grandes empresas, infelizmente, a tendência é só cair em função dessa terceirização, porque as empresas estão diminuindo de tamanho, e nós temos que mudar o modelo para poder atingir as pequenas e microempresas. Porque hoje o técnico de segurança, que a gente recebe mensagem do Brasil todo, está muito preocupado lá com a NR4, mas é igual o senhor falou, né, presidente? A NR4 era em outro momento, né? Hoje o técnico de segurança, principalmente com essas novidades que vem por aí, né, terceirização, reforma trabalhista, ele também tem que começar a colocar o pé no chão e buscar, igual, por exemplo, aqui a FENATEST, né, para saber qual que vai ser o caminho, né? A NR4 ainda continua sendo o nosso guarda-chuva referencial. Por quê? Porque, por mais que algumas pessoas de governo contestem, mas a gente sabe que hoje as referências que nós temos de boas práticas, em boas gestões de segurança e saúde do trabalho, são nas empresas de médio e grande porte que têm SESMIT. Pelo menos nessas empresas tem ação continuada, tem plano de trabalho, tem gestão, cobra do terceiro, tem poder de interferência junto aos terceiros, e essa referência ela tem sido, de uma certa forma, o balizamento para levar as ações de segurança para as pequenas empresas, mas só que chega de forma muito precária, porque o sistema não está adequado ainda em termos de política de ação propriamente dita. Então, o que a gente entende é que a NR4 ela tem que ser mantida, tem que ser resguardada, mas entendendo que nós temos que ir muito além da NR4. Não pode mexer nela nesse momento, né? De jeito nenhum. Mexer na NR4 é acabar, enterrar uma das poucas coisas boas que conseguimos nesses anos aí que tem as políticas de governo de saúde e segurança do trabalho. Porque as nossas conquistas, né, presidente? A NR4, né, por mais que muita gente critica, mas é uma conquista e
assim, e é uma regra geral, né? As empresas têm que atender NR4. Não importa se é terceirizada, se vai contratar direto, né? Mas é uma regra geral que a gente precisa atender ela, né? Sem dúvida. É bom resgatar sempre que, quando foi instituída as NRs nos anos 70, nós tínhamos um índice de acidente tão alarmante que chegou a registrar 17% de cada 100 trabalhadores, 17 ia para o seguro ou ia para o sistema acidentário com acidente grave e afastamento. Isso caiu para 2%. Então, para quem usa o discurso aí de que nós não provamos que viemos, isso é uma falácia, porque, na verdade, hoje já temos resultado concreto sobre o que aconteceu nos últimos 40 anos, em função das NR, especialmente a NR4. Agora, os 2,5% está bom? Não, nós estamos péssimos, nós somos ainda o 15º pior país do mundo. Então, o que precisa hoje é reformular o modelo para poder atender esse desafio e atender a pequena e microempresa. Aliás, diga-se passar o seguinte, que as empresas de médio e grande porte, que cabe composição de SESMIT, representa hoje menos de 30 milhões de trabalhadores. E já temos dados concretos da Previdência Social, Trabalho e Saúde, de que no Brasil hoje nós temos que levar em consideração 108 milhões de trabalhadores. Isso considerando os servidores públicos, os estatutários, os portuários, militares, educação, ou seja, o universo é muito maior do que os 30 milhões que nós damos cobertura hoje através do SESMIT. Legal, né? Você que vem acompanhando, estou conversando aqui com o presidente da FENATEST. Presidente, e aquela pergunta, né, que a gente vê aí, né, nos grupos, nas redes sociais, a terceirização vai acabar com a segurança do trabalho? Assim, é difícil uma pessoa que publica uma situação dessa, né? Porque jamais, né? Hoje, quem é que não vai querer trabalhar com segurança e saúde no trabalho, né? Então, a terceirização ela não vai acabar com a segurança e nem com o técnico de segurança, né? Não, acabar não vai. Só que certamente vai precarizar e muito nosso campo de trabalho, de segurança, saúde e trabalho. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que, quando o técnico de segurança é empregado da empresa, se a empresa demiti-lo, vai ter que pagar a multa do fundo de garantia, tem uma série de situações que garante um pouco mais de estabilidade para o técnico de segurança ou especialista. A partir de quando ele é terceirizado, a empresa troca o técnico de segurança como se trocasse de camisa, de blusa, porque se a empresa contratante cismou que o sujeito não está atendendo a sua expectativa, você simplesmente pede para o dono da empresa terceirizada, troca. E assim acontece hoje com o trabalhador terceirizado, no caso que é muito comum, os trabalhadores de limpeza, segurança patrimonial e tantas outras que já são terceirizadas. É assim que acontece. As pessoas são trocadas como se fosse um objeto. Então, nesse sentido, eu acho que vão ter uma perda, sim. Agora, com relação a quantidade de frente de trabalho, aí eu tenho uma certa dúvida, porque a empresa que não investir e não ter ações de prevenção, mesmo com o terceiro, ela vai pagar as contas, porque aí entrou a questão da responsabilidade solidária. Então, eu entendo assim que frente de trabalho, oportunidade de trabalho, talvez não tenha tanta perda, mas a qualidade do nosso trabalho vai afetar profundamente. Continuando aqui ainda nesse tema terceirização, outra dúvida que chega também, presidente, se eu vou ser empregado terceirizado de uma empresa, eu como técnico de segurança do trabalho, hoje, né, o senhor pode me explicar melhor, a tendência de eu ficar do lado da empresa é muito maior do que eu sendo empregado direto? Porque se aquele ponto, não tem o EPI, né, vamos deixar, não tem o documento, vamos deixar, porque eu tenho que atender um tomador, eu tenho que prestar o serviço, né? E o técnico de segurança, ele terceirizado, será que essa visão que chega através de várias perguntas, vou ficar mais na mão ainda do meu empregador? Porque, por inúmeros motivos, né? Porque eu preciso do trabalho, preciso do emprego, e a minha empresa também precisa ganhar novos clientes, precisa prestar serviço para vários clientes, e eu não quero perder o meu trabalho.
Então, essa questão hoje, será que o técnico de segurança, ele vai ficar sujeito a mais ordem ainda do empregador? Olha, primeiro, Azevedo, precisamos deixar bem claro que segurança do trabalho se faz basicamente com 3 componentes. Quais são? Investimento, porque não adianta filosofar, achar que se faz segurança do trabalho a custo zero, porque isso é falácia. No mínimo, tem que ter o custeio da mão de obra que sai do trabalho para se qualificar, o equipamento de produção individual, coletivo, investimento. O segundo componente é informação, capacitação, informação. Ou seja, também não adianta querer investir milhões se não capacita os trabalhadores, os dirigentes, especialmente os nossos especialistas, também não vai produzir resultado. E o terceiro, que eu acho que é onde mais pega essa questão da terceirização, é o comprometimento, a responsabilidade. Na verdade, ninguém quer assumir responsabilidade. Isso, na verdade, no fundo, o pano de fundo da terceirização é fugir nem de custeio, porque muitas vezes sai mais caro o serviço terceirizado do que o próprio, mas é fugir de responsabilidade, porque as empresas não querem ter um passivo nas costas aí para um acidente de trabalho fatal, que, de repente, o dono da empresa pode ir para uma prisão, para uma situação como essa. Então, a terceirização é como se fosse um afugentamento da responsabilidade. E a gente sabe que, se não houver esses 3 componentes integrados no ambiente de trabalho, não tem gestão de saúde e segurança do trabalho. E o terceiro, ele é quase que um turista dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, ele fica até o dia que o contratante achar por bem que ele fica. Ou seja, não tem memória do que se faz, não tem ação de continuidade da mesma forma que há um serviço próprio. Ou seja, quando eu vou no meu médico, que eu tenho um médico que é meu já há muitos anos, ele abre minha ficha prontuária, ele sabe a dor que eu senti há 15 anos atrás. Agora, imagina você, se esse médico não tivesse a ficha médica, o prontuário, a cada vez que eu fosse ao médico, eu ia tomar um medicamento diferente, ia encontrar um médico diferente, ou seja, eu ia virar um verdadeiro laboratório da saúde. Então, a segurança do trabalho, infelizmente, é isso. Não é como outras atividades que você tira um, coloca outro, o processo continua andando. Na segurança do trabalho, se não houver ação continuada, a tendência é fracasso. O senhor falou uma palavra importante, né, presidente? Investimento, né? E como que anda essa questão do investimento hoje das empresas na segurança do trabalho? Porque não é só ter o técnico lá, né, presidente? Já melhorou bastante. Eu sou de uma geração de que falar em investir ou gastar, que as empresas chamam de gasto, nós chamamos de investimento, as empresas ainda chamam de gasto, né? Era quase que um parto, né? Hoje a gente já percebe que muitos empresários já estão mais sensibilizados e sabem que investir em segurança do trabalho pode até não dar lucro, mas evita prejuízo muito maior. Então, nesse sentido, eu acho que vem crescendo. Eu acho que o que falta também é parte de governo. A parte de governo precisa investir também, ter plano orçamentário que contemple a saúde e segurança do trabalho, resgatar a estrutura do Ministério do Trabalho, resgatar a estrutura da Fundacentro, valorizar mais as funções dos especialistas, resgatar o papel da CIPA, que estão aí adormecidas nas empresas, sem nenhum suporte. Ou seja, esse tipo de situação tem que mudar. Legal, né, pessoal? A gente está conversando aqui com o senhor Armando Henrique, presidente da FENATEST. Já eu volto com mais um vídeo para você. Por quê? Com a segurança do trabalho não se brinca.